One, two, three, come on! Come on, come on. Come on, come on. Você é leitor de coluna social? Você é daqueles que abre o jornal para ver as notas da coluna social? Ou já fez isso em algum momento? Ou tem curiosidade? Ou é crítico da coluna social e acha que é um espaço de inutilidades? Nós estamos fazendo um conjunto de discussões sobre isso. E estamos abordando isso a partir da perspectiva dos jornalistas que fazem coluna social, das memórias desses jornalistas, mostrando também eles na condição humana, não na condição de colunistas e colunáveis. E eu quero hoje conversar sobre uma jornalista que não sei se você conhece, mas muita gente conhece, outros não conhecem. Estou falando da jornalista Madalena Sá Freire, colunista social, formadora de opinião. E hoje vamos tirar um tempo para conversar sobre as memórias de Madalena. E conversar com a própria Madalena, eu penso que é o melhor caminho para a gente entender alguém. É extrair do indivíduo que a gente quer entender as suas memórias. E é sobre a infância de Madalena Sá Freire que nós vamos conversar agora, introduzindo um conjunto de discussões e conversas que nós vamos fazer aqui sobre coluna social. E é com Madalena que a gente começa querendo saber quem é Madalena, perguntando quem é Madalena, onde Madalena nasceu, como é o seu núcleo familiar, como é que foi sua infância, como é que ela se formou e se transformou em jornalista. É com Madalena que está a palavra. Madalena Sá Freire. Madalena Sá, de meio de Sá, Freire. Seu pai e sua mãe? Antônio Oliveira Freire, mas ele gostava de ser chamado de Antônio Pilga Freire. Tanto que, quando ele morreu, colocaram lá o nome dele original no barro, né, que coloca no cimento, e eu fui lá e corrigi. Porque ele detestava não ser chamado de Antônio Pilga Freire. Ele tinha um vizinho na Bahia, que ele tinha dois Antônios na casa de minha avó. Minha avó criava o irmão dela mais novo, que era Antônio, e meu pai era Antônio. Aí tinha um português, que era vizinho, disse: confusão de Antônio, você a partir de agora vai ser Piuga, que é minha marca de meias favoritas. E ele amou esse nome e levou pro resto da vida. Tanto que ele escrevia nas colunas Antônio Piuga, e quando tinha que botar algum sobrenome era Antônio Piuga Freire. E minha mãe, Inês Piuga, era um apelido que um português deu a ele, vizinho de minha avó, em Ubaíra. Minha avó foi perseguida por ACM nos anos 40 e teve que vir da Bahia, de Ubaíra para Salvador. Ela foi para Salvador por conta disso, que ela já era vereadora nos anos 40. Inês Sá Freire. Perfeito. Madalena, tem uma coisa que não se deve perguntar a uma senhora, e eu prometo a você que não vou publicar isso. Preciso saber 53. A data do seu nascimento. 53, fiz antes de ontem, fiz dia 8. Meu pai morreu com 47, Jorge. Então eu acho que ruim é não envelhecer. Eu tenho uma amiga que eu vou mandar para você, vou lhe marcar no Instagram. Eu tenho uma amiga que morreu com 31 anos de idade, ano passado, em Londres. Com a mesma doença de meu pai. E ela era storyteller, ela estava fazendo mestrado e contadora de histórias. E ela fez uma crônica linda, nas vésperas de morrer, sobre que ela não ia envelhecer. Ela estava reivindicando esse direito nessa crônica. Vou lhe marcar para você entender. Como eram os nomes de seus avós paternos e maternos? Meus avós maternos. Dulce era a Amélia, a mulher de verdade, totalmente serviçal, de origem muito pobre, que casou com um homem rico da região, Lá que na também Bahia? abdicou na Bahia, em Maragogipe, que abdicou da riqueza para ser amigo de Jorge Amado, escritor, poeta. Tomava conta do cartório também lá do interior.
Certo. Tem vários livros, lançaram o livro também póstumo de meu avô agora. É bem conhecido na região, tanto que quando eu chegava lá no interior, chegava a neta do poeta Oswaldo Sá. E meu avô paterno era auditor fiscal, e minha avó era essa mulher, essa matriarcona, Certo. E mulher à os frente nomes da deles, sua você época, lembra? mas daquela forma muito suave, né? Ela era uma feminista, mas de uma forma muito suave, até porque os machistas não deixavam ela dizer que ela era feminista na época dela, né? Mas ela era uma mulher bem à frente do momento, bem danada, bem. Minha avó era uma grande mulher. Você lembra dos nomes da sua avó paterna e do seu avô paterno, o nome completo? Ademar Tavares Freire, Margarida Santana Oliveira Freire, Dulce dos Santos Sá, Oswaldo dos Santos Sá. Ô, Madalena, você nasceu em Salvador ou em Aracaju? Eu nasci em Salvador, Certo. no antigo Hospital São Jorge, em Roma. Mas morava em Brotas, na casa de minha avó. Meus pais casaram muito cedo, né, com 20 anos, 21 anos. Certo. E minha mãe apareceu grávida e eles foram morar na casa de meus avós. Eu nasci na casa de meus avós paternos. Me diga outra coisa. Aí você foi a filha mais velha ou você teve outros irmãos? Eu sou a filha mais velha. Tenho uma irmã, Marta, casada com Arthur, que é professor da UNIT, fez doutorado agora em Lisboa, coordena lá o curso de inglês, né? Sim. Da UNIT. E Marta, nesse momento, está vivendo aquele momento de 50 e perder o cargo de gerente do Boticário e hoje está fazendo assessoria nas empresas, na área comercial. Perfeito. Ela é muito boa dessa parte. É só você e Marta? Meu irmão mora em Itacaré. Seu irmão é mais novo do que Marta? Tem uma pousadinha, uma loja de café, ele fornece café para os hotéis, que os hotéis de Itacaré, por tradição, não fornecem café. Então, contrata ele para fornecer esse café para alguns hóspedes que fazem questão de café, incluso na diária. E ele surfa todos os dias, que é o barato dele. A grande loucura da vida dele. Ele nasceu para ser surfista. Paulo, ele participou de 4 programas da Globo, nas ondas de Noronha, nas ondas de Itacaré, ele foi contratado. Marta tem quantos anos de idade que você disse? Marta tem 52. E como é o nome do seu irmão? Ademar Tavares Freire Neto. Tem que idade ele? Ele tem 47. Então são só vocês 3? Nós 3. Como era a sua vida na infância? Como você viveu com a sua avó, não é? Com o seu avô. Lembro de tudo. Lembro da fundação da TV Sergipe, porque meu pai tinha acabado de chegar aqui. Não, eu estou falando antes disso. Eu estou falando enquanto você vivia na Bahia. Eu lembro. Tem episódios que me marcaram. Uma cigana quis me roubar quando eu tinha 3 anos de idade, na Pituba. Eu lembro da casa de minha avó sempre cheia, porque eram 8 filhos. Eu lembro de muita coisa da minha infância. Deu ser a neta mais velha, então todas as responsabilidades eram comigo. Eu a vida inteira morei com meus pais. Na época que eu vim para cá, para Aracaju, que eu precisei colocar bota ortopédica, que não colocava. Aí eu me lembro que eu passei quase um ano em Salvador com minha avó. Foi a única época que eu morei com minha avó. Mas não me dei bem lá em Salvador nessa época. Isso você tinha aqui eu já estava num colégio aqui bem tradicional, e lá eu fui para um colégio construtivista. E eu lembro que terrível, eu não conseguia acompanhar nada. Eu lembro que eu criei horror essa metodologia muito moderna, porque eu não conseguia aprender nada. Meus colegas de sala faziam tudo, aprendiam tudo, eu não conseguia entender muita coisa. Você lembra que idade você tinha nesse momento? 5 para 6 anos. Quando é que vocês vieram de Salvador para Aracaju? Eu tinha quase 5 anos. Meu pai foi convidado a tomar conta, meu pai era gerente de supermercado. Ele foi convidado por um amigo dele de infância a tomar conta de um escritório que prestava serviço para o Detran. Oftalmologista, teste psicotécnico, psicólogo, eram todos nessa empresa. Meu pai que analisava, meu pai que fazia esses testes todos, que já tinha um gabarito, né?
As pessoas faziam o teste, faziam a consulta e mandavam o relatório para o Detran. Essa empresa fazia isso, era terceirizada. E minha gente morava numa casa na Barão de Maruim, que na frente era essa parte da clínica, da assessoria para o Detran, e a parte do fundo a gente morava, era uma casa enorme. A casa existe até hoje, não foi derrubada, não. Seu pai marcou a vida dele e deixou uma imagem de ter sido o primeiro cinegrafista de TV em Sergipe. Né? Então, assim que ele chegou aqui, Jorge, que quando ele viu que esse trabalho era muito burocrático, ele começou a ficar agoniado, começou a fazer amizades com o Teotônio, Nailson Menezes, foram as pessoas que ele conheceu aqui, e aí ele começou a deixar esse trabalho para minha mãe, certo. E começou a fazer trabalhos para a TV Sergipe como primeiro cinegrafista. E aí ele se descobriu nesse mundo, né? Pois de comunicação. Porque até a chegada dele, ninguém sabia o que era cinegrafista. Nem ele sabia que ele era da área de comunicação. Ele devia descobrir isso através das amizades. Por isso que ele era louco por Aracaju. Meu pai nunca admitiu na vida dele voltar para Salvador. Ele se encontrou aqui em Aracaju, porque ele passou a amar esse trabalho de comunicação. Ele viu que era a veia dele. De cinegrafista, ele começou a escrever, né? Ele começou a trabalhar na parte mais da produção toda, né, do jornal. Como ele produziu o teleprograma de Reinaldo Moura, de tudo mais. E ele passou a ser jornalista, porque naquela época não precisava de diploma, né? Começou a ser jornalista, realmente. Certo. Ou seja, ele foi beneficiado pela lei e ganhou o título de jornalista. Meu pai é de 44. Meu pai nasceu no dia D. No dia do 5 de junho de 44. Lembra da casa onde viveu durante a infância? Lembro. Depois que a gente se mudou, meu pai perdeu essa concorrência do Detran, né? A empresa que meu pai trabalhava perdeu essa concorrência para o Detran. Meu pai comprou uma casa no bairro industrial, perto do Campo de Confiança. E a gente se mudou para lá. Eu morei lá dos 7 aos 14 anos. A estudar na escola técnica, e na época eram 2 turnos. Meu pai alugou a casa lá e a gente foi morar mais perto da escola técnica, na Rua Estância. E morou na Rua Estância e depois na Rua Maruim. Se na sua infância você era mais ligada a seu pai ou a sua mãe? Agora entendi. Meu pai. Totalmente. Totalmente. Porque eu sempre fui mais a família paterna, já começa por aí. Minha ligação sempre foi muito mais com minha avó, né? Eu não gostava de ir para Maragogipe. Então, em as férias de minha mãe normalmente ia para Maragogipe. Eu ia chorando se eu tivesse que ir. Não, porque Maragogipe tinha muito muruim, e eu tinha muita alergia na época. Na época não se dava esse polaramine para morder de mão, não tinha pernegão, não era. Você tinha que esperar passar. Eu sou da época que mertiolate doía, né? É diferente hoje, né? Completamente diferente. E eu tinha muito essa química com meu pai. Sempre tive muita química com meu pai. Não. E entre Marta, sua irmã, e Ademário, seu irmão, você era mais ligada a qual deles? A Marta. Meu irmão me chateei quando ele nasceu, achei que era muita gente na minha casa. Não, e Ademar sempre foi muito mimado, Ademar sempre foi aquele caçulinha mesmo, muito mimado. Então eu tinha muita, assim, tinha agonia de ter que cuidar de irmão, não fui aquela irmã que queria cuidar de boneco, entendeu? Eu gosto muito de meu irmão, mas eu nunca fiz essa coisa maternal, sabe? Eu tinha mais eu era mais maternal com minha irmã. Brincava de quê na infância? Eu de tudo. Queimado, rolimã, manja-gome, tudo que você imaginar de bicicleta pelo mundo. Fazer roupa de boneca, Suzy, coleção de Suzy, que não era Barbie, era Suzy. Brincava muito, 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 muito. Você lembra quais eram os amigos que você tinha na infância e sabe dizer se preserva algum até agora? Olha, essa coisa... Eu tenho uma amiga de Cláudia, que é de Salvador, que até hoje a gente se fala. Você fala muito pelo Instagram. Eu fui madrinha do casamento dela. Não temos... Ela vive pelo mundo porque ela é representante da Johnson Johnson Internacional. Trabalha em Salvador. Mas a gente se fala muito. Manda beijo dos pais dela, ela manda para os meus. A gente tem uma química boa até hoje. Ela é uma amiga que eu tenho até hoje, que eu preservo. Certo. Até hoje. Mas, assim, eu tenho mais amizades preservadas
da pós-adolescência, como Manalito, da Samã, que eu conheci Certo. com 15 anos, 16, Cristiano, da Decide, que eu conheci Certo. nessa fase também, Mundinho, que morreu, era muito Uhum. amigo da gente, muito amigo da gente. Eu falo que quando eu casei, Cacau também já era amigo de Mundinho, Mundinho foi que apresentou a gente. Mas, assim, Suzana, dessa época também, de 16 anos, 17 anos, Suzana Azevedo, que eu trabalho hoje, eu tenho mais amigos dessa fase do que da infância. Como eu tive essa coisa de mora em Salvador, mora em Aracaju, passa férias aqui, passa férias... Eu não passava um feriado em Aracaju. Quando eu comecei a andar sozinha de ônibus, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, com o alvará de meu pai, todo feriado minha avó mandava dinheiro e eu ia embora para Salvador. Não sei, eu tinha muito mais ligações com minhas primas, com Salvador, do que Aracaju, até a adolescência. Na adolescência, que eu comecei a namorar, comecei a trabalhar com 16 anos. Então, aí eu criei vínculo com a cidade mais, entendeu? Até então, eu me chamava mais baiana do que sergipana.